Fala, povo de Deus, 10º dia da nossa série, a graça de Deus, 2 Coríntios capítulo 10. E agora Paulo, ele vai defender o seu ministério. Paulo vai dizer que nós não devemos nos gloriarmos em nós mesmos, nós não devemos falar de nós mesmos ou nos recomendarmos, mas prudente e sábio é o homem a quem não se recomenda, mas espera que Deus o recomende, que Deus o apresente. Lá no último versículo, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Então, mais importante do que eu falar de mim mesmo é o que Deus testifica a respeito da minha vida. Mais importante do que eu me apresentar é Deus me apresentar, é Deus cooperar comigo. Paulo está falando de ministério. Paulo está defendendo o seu ministério. Então tem muita gente hoje que tem ministério e fala, eu canto, eu prego, eu faço isso, eu faço aquilo, mas na hora não tem cooperação nenhuma de Deus, não tem sinal nenhum de Deus. Então mais importante do que eu falo do meu ministério é o que Deus faz através do meu ministério. Amém? No versículo 15 ele vai falar sobre a fé que nós temos crescer. Então a nossa fé, ela precisa crescer. Uma vez o Espírito Santo de Deus me ensinou, Vitor, a sua fé é treinável, né? Então agora, hoje é dia 2 de julho, e eu comecei um desafio na academia. Esse vídeo vai sair mais pra frente, mas o dia que eu tô gravando é dia 2 de julho. De 60 dias ir na academia. Não é porque eu quero ficar grande ou forte, é porque eu preciso para minha saúde, né? Tá nítido. Então, mas consequentemente eu vou treinar o meu corpo e o meu corpo vai crescer, o meu músculo vai crescer. A mesma coisa é a fé. O Espírito Santo me ensinou, a nossa fé é treinável, ou seja, a nossa fé pode crescer. Como eu treino a minha fé? Permanecendo na fé, mesmo em tempos difíceis, plantando fé. Nós já falamos isso aqui muitas vezes em outros vídeos. Se você acompanha aqui o canal, você já sabe. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. A fé é como um grão de mostarda. O que você faz com um grão de mostarda? Você planta, aí você rega, aí ele cresce, se torna uma árvore. Então Jesus ensinou várias formas de fazer a fé crescer, e à medida que a gente faz uso da nossa fé, né? Então, por exemplo, tem alguém doente, eu vou lá e oro com fé, a pessoa é curada, isso me edifica, a minha fé cresce. Então, à medida que eu treino a minha fé, que eu faço uso da minha fé e não deixo só ela guardada na gaveta, a minha fé cresce, amém? Então a nossa fé é treinável, a sua fé precisa crescer. No versículo 7, eu estou indo de cima para baixo, estou fazendo completamente o contrário aqui. No versículo 7, ele vai falar que ele pertence a Cristo. Então, a pergunta que fica para mim, para você é, você pertence a Cristo? Se eu pertenço a Cristo, quer dizer que essa camisa pertence a mim. Então, essa camisa é minha, eu faço o que eu quiser com ela. Se eu quiser usar ela, eu uso. Se eu quiser guardar ela, eu guardo. Se eu quiser jogar ela fora, eu jogo. Entendeu? Porque ela é minha, eu faço o que ela quiser. Quem pertence a Cristo já não tem mais o controle da sua vida, tá entendendo? Quem pertence a Cristo tem o controle da sua vida entregue nas mãos de Cristo. Isso significa colocar em Deus o senhorio. Quando a gente fala Jesus é o meu Senhor e meu Salvador. Salvador porque Ele me salvou. E Senhor por quê? Porque quem manda na minha vida agora é Ele. Porque eu pertenço a Ele. Então eu já não vivo mais para mim, eu vivo para Cristo. E a minha vida é cumprir a vontade dEle. Entendeu? Então quem pertence a Cristo procura fazer a vontade de Cristo, né? Agora sim, do versículo 3 ao 5 é o que nós vamos falar no vídeo de hoje, de fato. Paulo fala, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, calma. O que é levar cativo seus pensamentos para a obediência a Cristo? É fazer com que a sua mente tenha pensamentos que te levam a obedecer a Deus. Porque pensamentos geram sentimentos. Sentimentos geram ações. Então, quando eu penso e entendo que eu tenho que obedecer a Deus, eu passo a ter esse sentimento de querer obedecer a Deus. Primeiro eu entendo que eu preciso obedecer. Depois eu vou passar a querer obedecer. E então eu vou colocar em prática o obedecer. Então começa na mente.
né? Por isso que Paulo também fala em Romanos 12, não vos conformeis com os padrões de vida desse século, mas transformai-vos pela renovação da mente. A sua mente precisa ser renovada. Você precisa encher a sua mente de palavra de Deus. Por quê? Você passa o dia todo no seu trabalho. Você ouve conversa que não presta, você ouve piada que não presta pra nada, você ouve fofoca, você ouve xingo do seu patrão. Você na escola ouve um monte de gente falando mal de Cristo, falando mal da igreja, um monte de gente que não sabe nada de Deus, querendo dar pitaco sobre a sua fé. E aí a sua mente vai sendo bombardeada com aquilo. Você entra no Instagram, no TikTok, nem sei se pode falar isso aqui no YouTube, você entra em rede social e você vai vendo só coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim. No meio ali tem uma coisinha boa ou outra, mas a nossa mente é bombardeada com informações negativas o dia todo. E aí o que vai gerar no seu coração? Coisas ruins. Agora você precisa encher a sua mente da palavra de Deus. Quanto mais você lê, quanto mais você ouve, quanto mais você fala sobre, quanto mais você ora, mais você enche a sua mente da palavra de Deus. Aí isso vai gerar um sentimento em você e isso vai gerar uma ação. Entendeu? Então você tem que levar cativo seus pensamentos à obediência a Cristo. Cativo é preso mesmo. Aquilo que não serve aqui, prende na cadeia, entendeu? Da sua mente. Tá entendendo o que Deus está falando? Não dá lugar, não dá vazão, não dá espaço. Tem que prender, tem que colocar cativo, para que isso não cresça, para que isso não gere um sentimento e para que isso não gere atitudes ruins, tá? Pensamento gera sentimento, sentimento gera atitude. Guarda isso no seu coração, escreve isso no caderno. Eu não sei, mas não esqueça isso. O seu pensamento vai gerar um sentimento e o seu sentimento vai gerar atitude. Então o problema não é a sua atitude, o problema é o seu pensamento. Tudo começa aqui. O maior campo de batalha que nós temos é a nossa mente. Você precisa vencer aqui, para depois vencer no seu dia a dia. Amém? Só que olha o que ele fala. Embora somos humanos, não lutamos com armas humanas. As nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Se a nossa arma é poderosa em Deus, e em Deus eu destruo fortalezas, quem é que ergueu essa fortaleza? Satanás. Certo? Deus não vai destruir algo que ele mesmo criou. Se Deus está destruindo algo, é porque esse algo não vem de Deus. Se não vem de Deus, vem do diabo. Então chegou a hora de destruirmos fortalezas. E depois ele já vai falar da mente. Porque o diabo tem criado fortaleza na mente das pessoas. Existe algo que se chama crença limitante. Tem muita gente que tem crença limitante. Por exemplo, acha que deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, no Salmo 23, protege a sua casa. Acha que bater 3 vezes na madeira, isola, te protege. Acha que fazer um sinal da cruz quando passa na frente de um cemitério ou numa igreja te guarda e te abençoa. E por aí vai. E por aí vai, tem muita crença limitante por aí. Tem gente que acha que compra vassoura ungida e varre demônio de casa. Ih, gente, tem cada coisa. Tem gente que acha que... É cada coisa que eu vejo na internet, não vale nem a pena falar, porque às vezes você nunca ouviu falar, você vai ficar até escandalizado. Mas existe algo que se chama crença limitante, tá? Tem gente que acha que só pode orar de joelho. Tem gente que acha que se você tiver de boné, Deus não ouve a sua oração. Quantas rodas de oração eu já entrei que a pessoa falou, tira o boné. Crença limitante. Entendeu? Então, tem gente que acha que Deus só fala na igreja. Você tem que ir na igreja, mas Deus fala em qualquer lugar. Ou será que Deus está preso a 4 paredes? Entende o que eu tô falando? Tem gente que acha que... Nossa, esses dias eu vi um rapaz evangelizando na rua, coisa linda. E ele tava de camiseta, uma calça jeans e um tênis normal. Aí tinha um monte de gente nos comentários, pregador tem que usar sapatênis, pregador tem que usar roupa social. Crença limitante. Jesus usava sapatênis? Jesus usava roupa social, usava camisa de botão, terno e gravata? Se você quer usar, amém, não tem problema nenhum, mas... Quem não usa, não é usado, não está se movendo em Deus, crença limitante. Então, existem muitas, tá? Não pode usar short, não pode jogar bola, não pode ver TV, não pode ir na praia, não pode fazer nada. Crença limitante. Tem gente que está limitado, entendeu? Tem gente que está limitado na sua fé por fortalezas que foram criadas dentro da sua cabeça. Só que as nossas armas são poderosas em Deus para destruir essas fortalezas. Ou seja, quando é que isso cai por terra? Quando eu estou em Deus. Quando eu passo a ter mais intimidade com Deus. Quando eu passo a conhecer a palavra de Deus, você passa a entender o que é verdade e o que não é. Quando você passa a entender o que pode e o que não pode de fato. O que é dogma humano e o que é mandamento de Deus.
Entendeu? Então, nós precisamos parar de lutar com armas humanas e começar a lutar com armas de Deus, tá? Para outras situações na vida agora. Tem hora que a gente quer bater de frente, tem hora que a gente quer bater boca, tem hora que a gente quer levar para a justiça, tem hora que a gente quer erguer a voz. Quando na verdade a gente deveria lutar com armas espirituais, entendeu? Seu filho tá te dando trabalho, ele não te ouve, ele não vai no culto com você. Para de gritar com ele, para de deixar ele de castigo porque ele não vai no culto. Faz um jejum pela vida dele, ora pela vida dele, busca a Deus, fala assim, esse mês eu vou buscar o mês todo, 30 dias de jejum e oração pela vida do meu filho para que o mês que vem ele vá no culto. Você vai ver se ele não vai. Você vai ver se o seu marido não vai mudar, se a sua esposa não vai mudar, se o seu patrão não vai mudar, se a porta de emprego não vai se abrir para você, entendeu? Se o seu carro não vai parar de quebrar. Gente, tem muitos problemas que acontecem na nossa vida que parece que é normal. Ah, normal, o pneu furou, é normal, já furou 12 vezes. Normal. Não é normal. Tem tanta coisa que acontece na nossa vida que se a gente tivesse discernimento espiritual para entender que isso vem da parte das trevas e é uma fortaleza para tentar nos impedir de avançar em alguma área da nossa vida e a gente lutasse no mundo espiritual. Às vezes eu vou nos cultos, eu falo assim no começo, hoje nós vamos atacar as trevas. As pessoas não entendem. Só que é tempo da gente atacar as trevas, da gente destruir fortalezas, da gente liberar palavras proféticas, palavras de vida, palavras com autoridade no mundo espiritual, que geram transformação. Palavra liberada tem poder, tanto é que Provérbios 8:21 fala que o poder da vida e da morte está na língua. Quando Deus leva Ezequiel até o Vale de Ossos Secos e mostra para ele o Vale de Ossos Secos uma situação de morte, uma situação irreversível, Deus falou que profetiza, porque através da profecia vai gerar vida. Ou seja, uma situação irreversível é revertida através da palavra profética. A vida e a morte estão no poder da língua. Jesus curava muita gente só falando, seja curado, seja salvo. Entendeu? Pedro levantou como aquele homem, o paralítico na porta do templo. Eu não tenho ouro e prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta e liberou a palavra. A paralisia acabou. O homem se levantou. Tem coisa na tua vida que está paralisada. Você precisa liberar uma palavra profética, uma palavra de autoridade. Mas como fazer isso se não tem intimidade com Deus? Elias orou e desceu fogo do céu, liberou a palavra, desceu fogo do céu. Elias orou e não choveu durante 3 anos e meio. Elias orou e voltou a chover. Palavras liberadas que movem até mesmo a natureza. Mas como fazer isso se não tem uma vida de oração? Uma oração de 30 segundos, meu irmão, só tem poder na vida de quem tem uma vida de oração por trás daquilo. Então eu quero que você entenda que existem coisas que estão acontecendo na sua vida que são problemas espirituais e só vai ser resolvido com armas espirituais poderosas em Deus para destruir fortalezas. Tá conseguindo entender? Ah, Vitor, como identificar se os meus problemas são espirituais? Discernimento espiritual. Quanto mais você busca Deus, mais você vai entender se é espiritual ou não. A chave de tudo está no seu relacionamento com Deus, tá? Busque a Deus e você vai passar a entender que se o que está acontecendo à sua volta é espiritual ou não. Mas de qualquer forma, fica aqui uma dica: repetições negativas são espirituais. Ciclos negativos que se repetem são espirituais. Tá bom? Tem gente que já terminou 3, 4 casamentos e acha que é normal. Acha que só não encontrou a pessoa certa. Pelo amor de Deus, isso é maldição. Entendeu? Eu conheço gente que o carro quebra toda semana e acha que é normal. Não é maldição. Ah, já fechou 12 empresas. Tá sob uma maldição. Tá sob um ataque espiritual. Entendeu? E por aí vai. 1 milhão de exemplos. Mas guarda isso no seu coração. Repetições negativas, anos e anos se passando e você bloqueado em alguma área da sua vida, provavelmente é um ataque espiritual. Como que você vai vencer isso? Contra-atacando de forma espiritual. Mas para isso você tem que estar muito firme em Deus, porque o reino espiritual é pesado. E quando você entra nele, há uma carga que desce sobre você. Mas se você tem uma vida de consagração a Deus, de oração, de intimidade, de conhecimento da palavra, então nós venceremos. Amém? Então guarda isso no seu coração. A vitória que você precisa, a mudança de chave que você precisa na sua vida, está diretamente ligada à sua intimidade com Deus. Busque a Deus e a sua vida toda vai ser mudada. Amém? Que Deus te abençoe. Eu te espero aqui amanhã no capítulo 11.